Olá pessoal, Engenharia na TV, novamente, essa semana, dando continuidade ao segundo Seminário Sul-Brasileiro da Qualidade do Ar Interior, que nós fizemos há pouco tempo, e temos várias matérias a serem divulgadas aqui no canal, e hoje nós vamos passar um podcast que foram feitos entre 4 profissionais que atuam na área e que enriquecem muito o nosso conhecimento e a nossa informação a respeito do assunto. O Osni Amaral, que foi inclusive o coordenador de todo o seminário, o Leonardo Kozak, o Edmilson Alves e o Mário Canali. Essas 4 pessoas levam aí em torno de 30 minutos conversando entre si, cada um na sua especialidade, e realmente é um conteúdo de um interesse e de uma interação muito forte. Convidamos vocês que participem e depois do intervalo nós temos outro tema importante para discutir com vocês. Nós estamos hoje no primeiro dia do segundo Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior. E temos aqui 4 especialistas da área, né, para nos trazer uma informação, um debate sobre as questões de qualidade do ar interior. Primeiro, eu gostaria de solicitar a todos uma apresentação formal, né, para que a gente se conheça. Bom, eu sou Osni Amaral Filho, sou engenheiro mecânico, especialista em qualidade do ar interior, sou diretor técnico do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville e também coordenador desse evento. Tá? Passo a palavra ao Léo. Leonardo Kozak, sou engenheiro de serviço do trabalho, sou CEO da Confolab, recém-eleito presidente da Brava, próxima gestão 2025-2028, aí mais de 20 anos atuando na área de qualidade do ar interno, fundador e realizador junto com vários de vocês, colegas aqui do PNQI, Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno. E Osni, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Perfeito, obrigado, Léo. Mário. Bom, eu sou o Mário Henrique Canali, estou como presidente das Brave, sou engenheiro mecânico, pós-graduado em qualidade em ar-condicionado pela PUC, especializado em qualidade do ar, diretor e CEO da Aeres Qualidade do Ar. Eu acho que tá bom assim. Você é um cara, mano? Edmilson, até fala um pouco de Edmilson. Eu sou Edmilson, e fala olhando para lá? Eu vou falar olhando para lá. Eu sou Edmilson Alves, sou engenheiro mecânico, atuo na área de filtragem há mais de 20 anos, na área de qualidade do ar interno há mais de 10 também, junto com o Léo, junto com o pessoal da Brava. Sou mestre em tecnologia ambiental e, enfim, nos últimos anos tenho atuado aí Estive aqui no primeiro seminário, palestrando, foi algo muito... 2023, né? 2023, eu estava tá mandando por aqui, que a empresa, eu sou diretor de vendas de operações da Henkel Filtration, que é aqui em Joinville. Isso. Mas eu fico lá em São Paulo, eu estava na sede até agora há pouco. E... Foi bom, não. Foi bom, não, reunião de comissão. Eu tô brincando. Olha, eu mal entrei na empresa, mas a ideia foi... Mas enfim, fiquei bastante contente de estar aqui e a gente for debater esse papo, daqui a pouco eu vou palestrar lá e vamos lá. Isso. Então, bom, feitas as apresentações, o nosso papo aqui é bem informal, tá? Então vai ser um bate-bola entre nós sobre esse tema tão importante, né? O Léo já fez uma palestra, gostaria que você falasse um pouco resumindo um pouco a tua palestra, né? O teu foco. Tá bom, bacana. Eu tive um desafio bem bacana que foi falar sobre um panorama nacional sobre qualidade do ar interno e 3 palavrinhas muito legais sobre desafios, avanços e tendências da qualidade do ar interno no Brasil. E tive o prazer de falar sobre isso, porque foquei bastante nos desafios, né? Porque é um setor nosso que tem tantos desafios que a gente tem. Falei, caramba, quais eu vou escolher? Porque são tantos que a gente tem, né? Eu acabei pegando lá o desafio da conscientização, né? Fiz algumas brincadeiras, algumas provocações, né? Com a plateia, do tipo, o que cada um de nós faz com a qualidade do ar, né? Como que a gente cuida? Cada um de nós profissionais, a gente está num evento, um seminário técnico, um público bem rico de profissionais, o que cada um faz no seu dia a dia para limpar o ar que respira, para cuidar do seu ar, né? Dentro da sua casa, na escola dos seus filhos, na academia de ginástica que frequenta, no restaurante que vai, enfim. Então foi um pouco, eu entendo que esse é um grande desafio, a gente como nós mudarmos a nossa própria cultura de a gente se acostumar a cuidar do ar que a gente respira. Já é um grande passo que eu entendo que se a gente fizer isso, a gente já começa a ter uma evolução bastante, né, para poder melhorar a qualidade do ar.
Depois também abordei um pouquinho de alguns avanços de legislação, a gente vai discorrer um pouco sobre isso também, as atualizações nas normas brasileiras, e concluir com tendências também a questão do plano de gestão da qualidade do ar, que eu acredito que, dentro do que se apresenta, é um procedimento, é uma norma ISO, que é um sistema de qualidade que você consegue ter uma visão 360 de como está o ar dentro de uma edificação, de um ambiente de uso público coletivo. Então foi um pouquinho disso que eu apresentei, espero que a gente tenha botado uma pulguinha atrás da orelha do público. E dentro dessa tua provocação, que eu achei assim bem incisivo, né? Eu acho que é por aí, a gente tem que ser incisivo mesmo, né? Você vê que continua, quer dizer, isso é natural, mas continua o fato de que as pessoas não conhecem a qualidade do ar interior. Sim. Tanto que as perguntas que você fez, o pessoal até estava tentando buscar respostas e não encontrava, né? Como você limpa o ar da sua casa? Exato. O cara, pô, e aí? O que é isso? Limpar, Limpar o ar da sua... precisa limpar. E são medidas, né? São medidas, pequenas medidas que a gente pode tomar do dia a dia, que faz toda a diferença, né? Que nem a escolha qual é um aspirador de pó adequado para fazer a limpeza da casa e tudo mais. Exato. Né? E entre outras situações, por exemplo, a própria questão do Ed aqui, que vai falar depois, né? Os filtros, como é que a gente consegue impedir que aquele ar da rua, né, poluído entre dentro de casa, né? Então, são pequenas ações que a gente pode fazer e aí muitas vezes... O problema não é dinheiro, né? Não é custo, não é dinheiro do tipo, não tenho dinheiro para fazer isso. Não é isso, é conscientização. A pessoa entender, enxergar que ela pode limpar o ar que ela vai respirar dentro de casa e adotar aquele procedimento. Né? Eu não consigo, eu confesso que essa é uma das dificuldades, que financeiramente falando é mais barato você limpar o ar. Eu dou um exemplo lá dos Estados Unidos, eu controlei um avião uma vez nos Estados Unidos, lembra disso? E lá nos Estados Unidos, você vai lá, o filtro de ar, você consegue comprar o filtro de ar na própria gôndola. Lá no supermercado tá lá na gôndola. E o americano, a conta que ele faz é muito simples, é assim, porque eles têm um clima diferente do nosso, talvez não tão daqui de Joinville, mas falando certamente da minha São José dos Campos, é bem diferente, em que eles têm o delta-T deles, a diferença de temperatura é muito alta, é diferente. Então eles têm aquecimento e refrigeração. E tudo é pelo ar. Na Europa eles usam um sistema de aquecimento via de regra, por água, né? Aquecimento de água, então não afeta tanta gente, é por radiação. Mas nos Estados Unidos, como o aquecimento também é pelo ar, eles têm muitos descamamentos, eles têm muita partícula. Quando está seco o ar, no caso do aquecimento, você tem muita partícula. Então, o que o americano faz? A conta que ele faz é muito simples. Custa por volta de $15, mais ou menos, um conjunto de filtro. Cada 90 dias ele tem que trocar. Então, 15 vezes 4 por ano seria $60. Uma consulta no médico, só consulta, é $100. A conta que ele fez é o seguinte: eu vou manter isso aqui tudo bem cuidado, que é mais barato eu me cuidar do que ter que ir lá no DG para o médico, do seguro de saúde. Lá é brabo. Agora aí eu vou acabar abordando isso na minha palestra também. O brasileiro acha, a gente tem uma situação curiosa aqui, que o SUS funciona bem. E o brasileiro tem a sensação de que o SUS é de graça. Não é de graça. Paga caro. Ele paga caro. O SUS é caro. O SUS é caro. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Esse custo que o brasileiro aparentemente não observa, a gente está pagando. É custo de internação. E eu estou falando só do financeiro. Eu não vou nem falar do custo. E eu vou mencionar isso daí, de abreviação da vida, número de acidentes de vida. Isso foi uma das temáticas, uma das métricas que se utilizou durante o Covid. Morre gente todo dia, mas a pergunta é quantos são excedentes? Então, no caso da qualidade do ar, isso é muito claro. Eu vou falar basicamente sobre queimada. E o quanto que a queimada, especificamente... Está entrando agora na época das queimadas, né? Estamos na época da queimada. Então, o quanto que a queimada, ela afeta, e isso afeta todo mundo. Você mora no interior de São Paulo, você vai ter problema com queimada de... Não é só as grandes metrópoles, não é comum. É toda a região. Exato. Bom, quando a gente for ver, provavelmente o pessoal que está assistindo provavelmente já foi minha palestra. Eu vou mostrar uma foto lá de queimada. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu falei, Joinville não tem problema com queimada. De fato, Joinville não tem, mas próximo não está longe. Não está longe. Então, que pode ter queimada em outro estado e vai afetar aqui, como acontece em países. Às vezes você tem queimada no Canadá que afeta os Estados Unidos. Você tem na Ásia que afeta a Europa. E está acontecendo no ano passado, uma das piores qualidades do ar atmosférico dos últimos anos, queimadas no centro-oeste, no norte.
afetando a região sul, sudeste do Brasil, quilômetros de distância, e como é que se protege disso? Como é que nossas casas estão... A gente tem que fazer. Não custa caro, e é muito mais barato, e essa época do ano com os hospitais lotados, como o Ed lembrou bem, é muito caro isso para a sociedade. Era muito mais barato a gente se proteger, eu acho que esse é um desafio bem difícil. E você vai no hospital com um problema e volta com 3. Sem dúvida. Mas, falar em queimada, eu acho que uma das ações que a gente tem que fazer, obviamente, é conscientização. E a gente não adianta conscientizar a população adulta, ok, é importante, lógico que sim, mas um dos focos do PNQI aí, né, do Plano Nacional de Qualidade do Ar, né, é tentar trazer essa conscientização a nível infantil. Tá? E eu tive lá, eu sou pai de um menino de 7 anos, tá? Eu recebi ano passado, na época das queimadas, uma convocação do pessoal da turminha dele, né, para explicar sobre a qualidade do ar nas escolas. Na escola dele, ali, o que aquela qualidade, aquela poluição estava interferindo na qualidade deles ali, do dia a dia. E daí, claro, eu imaginei, bom, vai ser para a turminha dele. Cheguei lá, foi para todo o primeiro ano da nossa. Tinha mais de 100 crianças lá dentro. Cara, foi impressionante. As perguntas que eles fazem, assim, claro, eu trouxe de uma forma bem didática, né? Mostrando o porquê, qual é o grande problema da fumaça, por exemplo, né? Porque um vírus, uma bactéria, ela não está sozinha no ar, assim, normalmente, né? Ela precisa de um transporte. E ela usa o quê? Este material particulado para se transportar. E o PM, e a partícula da fumaça, ela é muito pequena, né? E acaba fazendo muito mal para nós se tiver um vírus, a bactéria, nesse sentido. Tá? Então, eu acho que essa ocasião porque aí está falando de mudança cultural. Bom, Mário, abordar isso, porque essa mudança a gente não vai ver em curto prazo. A gente já está mais de 20 anos nessa de nós dois, provavelmente a gente não vai ver isso. Mas a gente sabe que é mudança cultural. Acho que isso aconteceu com os alimentos, com a água que a gente consome. A gente sabe, pelo livro de histórias, que no hospital, o médico no passado, ele fazia uma operação lá de alguma pessoa, sei lá, uma questão de autópsia, e depois fazia uma operação e depois fazia um parto, sem lavar a mão, por exemplo, porque eles não conheciam os micro-organismos e não sabiam da contaminação, e depois aprenderam procedimentos de cuidado e do ar a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não faz, a sociedade não faz, a gente continua respirando um ar de baixa qualidade, e essa provocação que a gente faz, né? Vai vir essa época poluída, quando a gente ouve no noticiário, o dia está poluído, o que você faz para se proteger? O ouvinte aqui, o que você faz para se proteger quando o dia está poluído? Né? Quando está frio, você põe o casaco, quando vai chover, você leva o guarda-chuva. Se o copo d'água está sujo, você não toma. Você tem a opção de não tomar. O ar, você não tem essa opção, você vai girar. E o ar é curioso, né? Que uma coisa que a gente não sabe. Né? Muita gente não sabe. Nós sabemos a quantidade de ar que nós respiramos. A gente come por volta aí de 1,5 kg. Ontem foi 1 quilo. Pô, só por X, né? Mas o ser humano normal, ele vai comer por volta de 1,5 kg por dia. Vai beber por volta de 3 quilos a 4 quilos de água por dia. E o ar? O camarada respira de 15 a 30 quilos todos os dias, dependendo da capacidade respiratória dele. Ou seja, é muito mais. Só que a comida e a bebida, a gente consegue fazer jejum. Não dá pra fazer jejum de ar. precisa de respirar. Não dá. Assim, é uma coisa até vital. A gente tem que dar importância de vida. Curiosamente, a primeira coisa que a gente tem quando a gente nasce é a última coisa que a gente vai ter na vida. Vai ser lembrar, Zé. Ô, Mário, com relação ao Rio Grande do Sul, nós tivemos, né, as grandes enchentes do ano passado, né, com muito bolor, né, que se criou nos ambientes. E nas tuas observações, o que afetou de fato a questão da qualidade do ar? Bacana. É justamente isso que eu vou falar na minha apresentação amanhã, tá? Porque nós estamos agora voltando a ter o Guaíba enchendo, enchentes, casas novamente alagadas, não da mesma magnitude, espero que não passamos por isso novamente, mas o rescaldo disso é muito ruim, tá? É muito ruim. Primeiro que, claro, tu perde todo o teu mobiliário, tu perde todo... Lá, estou falando do interior, se perdeu tudo, né? O pessoal perdeu roupa, cama, materiais de bens pessoais, de baior, documentos, perdeu tudo.
Bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo, bom, depois que tirou, limpou tudo, né? Varreu aquele lodo. Primeiro que sobra um lodo com cheiro de outras coisas que não é só lodo, tá? E claro, quando tem um transbordamento assim do canal, vem outras coisas, vem esgoto, vem tudo junto, tá? Então isso vem doença, vem bichos, vem outras roedores. Tinha jacaré, por exemplo, em Porto Alegre tinha jacaré. Né? Tu andava na rua ali, tu via jacaré. Teve casos de jacaré. Umas loucuras. Ou um cavalo em cima da casa. Né? E daí, claro, um momento que tu limpou realmente a superfície, vai sobrar o quê? Umidade e mofo. Né? E se tu não secar, né, qualquer superfície que tu não seca de 24 a 48 horas, ela vai gerar mofo. Então, basicamente, o Rio Grande do Sul a maioria das casas estão mofadas. E uma coisa importante que a gente não aprendeu ainda ou não sabe, né, é como tirar adequadamente esse mofo das residências. Né? De maneira segura. De uma maneira segura. A gente simplesmente vai lá, pinta, passa lá uma clorofila, passa um cloro, passa uma coisa, ou uma tinta antimofo, etc., e acha que está tudo certo. É que você trata um mofo como se ele fosse uma substância química, e não é, ela é orgânica. É orgânica. Ela é o fungo. Ela está crescendo e ela é Você precisa ir lá, você não precisa tirar todas a raiz dele, que são as hifas, que chama que penetra no material poroso, principalmente material poroso, se for um gesso, um pano, algum tecido, carpete, sofá, isso ele entra e você não tira isso, você não tira. E Mário lembrou bem, no Brasil a gente não tem norma técnica para isso. Se a gente pesquisar na internet como limpar o mofo, vai vir um monte de solução caseiras lá, como cloro e outros produtos. Mas isso não é tecnicamente, não é o ideal. Então, outros países, Estados Unidos, por exemplo, já tem normas do EPA que prevêem exatamente para enchentes, inundações. Isso na Flórida foi muito comum depois daqueles furacões Katrina e outros. Eu vi muito isso lá, onde cortavam todo o gesso até 1 metro, onde pegou a água na época, porque você tem que arrancar, você tem que tirar aquele gesso, muito gesso acartonado, você tira aquele material poroso, põe em saco plástico, um procedimento, um ambiente em contenção, para poder descartar isso e fazer novamente, porque você não limpa. A raiz do fungo cresceu ali dentro, você não consegue tirar lá de dentro. Então não é porque, quero um produto mágico, vou passar e limpar aqui. Não é assim que funciona. Literalmente tem que arrancar pela base. Você tem que arrancar. Aí, é o que diz norma técnica, né? Nós, bons engenheiros, seguimos normas técnicas. Então, existe procedimento, mas ainda culturalmente no Brasil ainda não está disseminado aqui, é um desafio que a gente tem. E até falar em CREA também, né? Tivemos lá, logo depois, o CREA junto com as BRAV, né? Quer dizer, as BRAV participou junto do Reconstruir RS, né? Que foi um projeto junto com os CREAs de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que nos reunimos para vistoriar 50 e poucas escolas públicas municipais de Canoas. Então a gente foi lá, diversos engenheiros, e nós fomos em relação à qualidade do ar interno, justamente pensando nesse processo de remediação, ou dicas para... Porque, claro, não, é público, tá? Então a gente sabe que não vai ser o ideal, né? Por exemplo, não vamos instalar ar-condicionado, uma boa ventilação, uma boa renovação de uma vez só, isso não vai sair. Mas a gente deu dicas para melhoria da qualidade do ar, para voltar logo naquele contexto, para voltar logo às aulas, que era o que mais... Era o que dava para fazer. Era o que dava para fazer. Com segurança. Com segurança. Então, foi um projeto bem interessante né? Eu vou falar um pouco também disso amanhã. Legal. O Léo, você falou um pouco também da Brava, né? Você agora é o novo presidente. E você tem algumas linhas de ação aí, né? Uma das linhas de ação que você está colocando na Brava é a qualidade do ar interior. Correto. Né? Eu acho que isso é uma nova situação dentro da Brava, inclusive, né? Sim. Porque a Brava até então era muito ar-condicionado, refrigeração, muito máquina, né? Provavelmente. Sim. E agora entra, de fato, como um foco muito importante a qualidade do ar interior, né? Como é que você está imaginando isso numa integração com todas as outras associações? Perfeito. O que foi observado durante o processo chama-se de aceitação desse desafio de liderar a Brava nos próximos 3 anos, é de montar um plano estratégico, né? Qual é
o que o associado quer, o que o mercado quer para o que uma associação trabalhe em prol para crescer o mercado. Então saíram 3 linhas de trabalho, né, com a qualidade do ar interior, descarbonização e segurança alimentar. É compreendido que esses 3 temas, são 3 temas perenes da sociedade, que eles estão no dia a dia da população de uma maneira ou de outra. Isso tem se falado, as pessoas estão buscando esses 3 temas, existe interesse nisso. E o setor do AVACR é um player fundamental para você garantir esses 3 itens, né? Para você garantir a qualidade do ar, uma boa eficiência energética, uma segurança alimentar, você precisa de um bom sistema, né? Bem projetado, bem instalado, bem mantido, bom comissionamento. Isso tem que ser feito direito. Se não for feito direito, se não for feito de acordo com as normas técnicas, com a legislação, uma boa engenharia, com uma boa técnica, não vai funcionar, né? Então, isso está muito claro para a gente. Só vai entregar esse resultado final se tiver uma boa engenharia de climatização por trás disso. Isso favorece todo o mercado de climatização, favorece o fabricante, desde dos sistemas centrais, sistemas de água gelada, sistemas com tubulação, com filtros de ar. Isso é muito claro para a gente. Às vezes, para você conseguir uma boa qualidade do ar, você precisa dessa série de elementos. Você não consegue fazer isso de uma maneira muito simples, de uma maneira simplificada. Então, é um desafio que a gente tem de mostrar para a sociedade. Você quer ter o teu escritório, o teu hospital, o teu ambiente, a tua escola, uma boa qualidade do ar, você precisa investir num bom sistema de climatização. Fazer alguma coisa simples, que é mais barato, porque só para me dar conforto térmico, você não vai conseguir. Você precisa de um bom sistema. É o desafio que a gente tem. Mostrar para a sociedade que, nessa época que a gente falou de queimados, quando está poluído, você tem muita gente numa sala. Para você resolver isso, você precisa investir no sistema de climatização. Fazendo de novo a analogia com alimentos e com a água que a gente consome, toda casa hoje você constrói uma cozinha que você tem uma geladeira, tem um fogão, você equipa ela para poder ter a segurança alimentar, você conservar teu alimento, para você cozinhar teu alimento. Você constrói banheiros, sistemas hidráulicos com caixa d'água, com reservatórios, com tubulações, para você cuidar da sua segurança, do saneamento básico. Então você ocupa espaços dentro da tua casa, banheiros, nos escritórios, enfim. E a mesma coisa precisa da climatização. Você não vai conseguir limpar o ar, mas garantir uma qualidade do ar, um conforto térmico adequado, sem ocupar espaço, sem investir um dinheiro naquela tecnologia. E é isso que é o desafio que a gente tem. Mostrar para arquitetos, consumidor final, para médicos, a importância que o sistema de climatização tem no impacto na qualidade de vida das pessoas. Não é apenas um equipamento para conforto térmico, melhorar a temperatura, como é o grande objeto de compra da população que precisa no calor, principalmente no calor, né? Esse é o ponto que você está falando. Eu acho que tem outro elemento que a gente tem que ter a nossa batalha. Tem 2 elementos culturais importantes que a gente tem que lutar. E não é só é cultural. O primeiro é que, na verdade, você falou da geladeira, da cozinha, do fogão. Muita gente compra porque todo mundo está comprando. Assim, ela fala, lógico, hoje em dia com iFood. Então, mais vezes é cozinha que a pessoa nem usa. A geladeira está vazia, só tem lá a bebida, ela não cozinha. Aí você pergunta, por que você comprou o fogão? Porque tinha o buraco aqui para ocupar. Você tem que colocar. O que eu estou querendo dizer? É muito comum o efeito manada. As pessoas fazem por convenção. Elas não. Então, o primeiro desafio nosso é chamar a conscientização. Entra no automático. É no automático. É conscientizar. Então, por exemplo, porque quando perguntar por que eu uso um ar-condicionado, você fala assim, porque eu quero conforto. Ok, mas esse conforto tem um custo. Ah, não, eu pago energia. Não, estou falando de energia. Eu estou falando, o ar-condicionado, ele pode ser tanto o herói quanto o vilão. Dependendo se ele mal utilizado, ele é um vilão, ele é um ambiente totalmente... E muita gente não gosta do ar-condicionado, às vezes, por causa disso. Ele é mal feito. Exato. E aí... O problema não é ar-condicionado. Não, é porque foi mal feito. Foi mal de Se a gente começasse eu acho que essa é a mudança, né? Em vez de pensar para conforto, né? Para que eu quero um ar-condicionado para conforto? Pensar, não, o ar-condicionado eu quero para saúde. Para saúde. Porque esse é o ponto, né? Que nem de novo, volta tudo isso. O ar-condicionado, ele é um um EPC, o equipamento de proteção coletiva. Na verdade, ele é mais do que isso, é uma solução de engenharia. Mas ele ajuda a melhorar, a preservar a saúde dos ocupantes. Ou não, né? Exato. Não, um bem projetado. Um bem projetado. Requisito mantido, bom usar a face da moeda. É? Se ele não for bem projetado.
ou não for bem mantido, como é o caso do PMOC, os planos exatos, então isso ele torna-se um vilão tremendo do processo. Um automóvel é um excelente equipamento que a sociedade consome e usa, mas tem que manter. Se você não trocar o freio, a pastilha de freio, se você não fizer trocar o óleo, é um risco. É um risco. Pneu, Vacilou um dia. precisa cuidar. O segundo elemento que a gente tem que matar, isso se aplica ao ar-condicionado, que o Mário falou, é que a gente vive numa cultura em que tudo se resolve assim. Então, eu tô com calor. Zé, põe ar-condicionado pra mim aí. Toda VM é o Zé. Mas coloca o ar-condicionado aí pra mim. Aí de quantos BTU? Essa é onde fala. Quando falo, não. Ou para colocar normal, é. É um normal. Se quando for em sala, aí de tanto. Pô, sala, tem sala que é desse tamanho, tem sala que é desse tamanho. Tem sala que tem. O Leonel lembra, isso aqui em vaso. Vaso é outro problema. Pode ser um problema também. Então, o que eu quero dizer? É a cultura de que se resolve com um estalo, ou com a cultura do comprimido. Tudo se resolve como um comprimido de sarou. Não é assim. O comprimido ele só trata um sintoma. Ou, às vezes ele é parte de um tratamento. Ele é muito mais complexo, envolve mudança de hábito. Ficando a mesma analogia, é uma coisa do ar-condicionado. Agora, o que me dá mais tristeza é que esse podcast eu imagino que seja para engenheiro e arquiteto. Vai também. Então, esse é o ponto. Essa conversa, sinceramente, a gente não tinha nem que ter. Esse é o tipo de coisa que deveria ser automático do engenheiro e arquiteto. Pensar assim, tá bom, e a saúde? O arquiteto se preocupa às vezes com a radiação da luz, o lux, iluminação, perdão. E aí você fala assim, nossa, a iluminação, isso é saúde. É saúde, por causa da visão, tá certo. Então, por que não aplica o mesmo critério pro ar? Tá bom, vou botar um ar-condicionado. Mas e aí? Tem renovação? Tem um sistema de renovação? Tem ingresso, tá calculado? Ou por ar-condicionado. O PMOC não é obrigado à residência. Não é. Mas no custo do engenheiro, fala assim, olha, existe um plano Então, mais básico é você fazer manutenção. é o importante, é o da sua casa, onde você vai dormir, seus filhos dormem. Exato. Eu preciso de uma leite para falar que eu preciso cuidar do ar que meu filho vai respirar. Imagina. Exato. É surreal. Que eu preciso limpar o equipamento que meus filhos vão... Eu não tô querendo quase ser pessimista, tá? Eu só tô dizendo assim, ó, esse é o tamanho da encrenca. Estamos na briga. Nós fazemos isso há mais de 10 anos e nós vamos continuar fazendo até um dia que hoje a gente vai morrer fazendo. Provavelmente a gente vai morrer fazendo. A única expectativa que a gente tem é que seja um pouquinho melhor do que hoje. Se for um pouquinho melhor do que hoje, ganhamos. Eu vi um desses cortes aí na internet recentemente sobre um político famoso no Roda Viva, um programa daqueles, e ele fala de uma previsão. Daqui a 20, 30 anos, vocês vão olhar para trás e vão ver como era horrível fumar em ambientes fechados. E como era horrível que a gente não usava cinto de segurança. A gente fumava em ambientes e usava 30 anos atrás. E ele falava, e ele foi extremamente criticado pelos jornalistas presentes no programa, jornalistas inteligentes, capazes, alguns dias tá fumando, numa entrevista, jornalistas capazes, pessoas inteligentes, pessoas críticas, estavam no papel delas, mas mostrando claramente como a sociedade muda de comportamento, e uma coisa que você olha para trás faz todo sentido. Hoje ninguém dirige sem cinto de segurança, né? É um hábito normal, ninguém fuma no ambiente fechado, mas não é porque mais que multa, você aprendeu que isso é o certo e o errado, é cultural, e eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos, muito que a gente está falando aqui virou uma coisa normal, as pessoas vão ter sistemas limpando o ar da sua casa, vai ter purificador em casa, vai ter sistema de ventilação, e é normal limpar um aparelho de ar-condicionado, fazer manutenção, porque isso a pessoa culturalmente entendeu que isso faz parte da nossa vida. Perfeito. Estamos quase indo para o final do nosso podcast, do seminário. Eu queria fazer uma pergunta para o Mário. Mário, nos posicione a respeito da ASBRAVE, que é a Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ventilação, Ar-Condicionado e Ventilação. Né? Como é que ela está contida dentro desse contexto, como o sul do Brasil, com relação à qualidade do ar também e os outros projetos das BRAV? Bacana. Assim como a Brava, né, a gente também tem esses pilares, a gente entende que tem esses pilares, e a qualidade do ar é um deles. Né? Então, a gente foi acometido com a enchente lá e nós estamos numa sede nova. E nessa sede, ela tem possibilidades de melhorias de cursos, treinamentos e tudo mais. Então, e também lá a gente vai ter, que é bacana, vai ter, eu brinco que é um pulpurri de soluções, né? Que tu vai ter todos os tipos de soluções possíveis, né? De ar-condicionado, respeitando, por óbvio, as normativas, as NBRs, né? Para que justamente um arquiteto, um leigo,
curioso, o engenheiro vá lá e entenda de qual é o sistema, né, vai ajudar no seu ambiente. Certo. Tá? Além disso, claro, a gente está focado também na questão de treinamento, cursos. Então, fica a dica aí, quem quiser, acesse o site da Asbrav, né, para se informar dessas questões que a gente está tomando aí para tentar melhorar a saúde da população. Show. Bom, chegando nos finalmente, palavras finais, então. Léo, qual é a sua palavra final aí de recomendação para os nossos ouvintes, Mais uma vez, espectadores aí? para quem está assistindo, parabenizar pelo interesse pelo tema, que continue pesquisando, que se aplique isso no dia a dia. Muito do que a gente fala aqui foi um pouco da provocação que eu fiz, para que a gente faça esse exercício, a gente melhore a qualidade do ar da nossa casa. Bota uma renovação de ar com filtro, bota o purificador, a escola do filho, que a gente cobre a escola, ou a academia que a gente frequenta, o restaurante que a gente vai, cobre o proprietário, né? Dá para fazer, não custa caro, é questão de conscientização. E que a gente tenha hábitos para cuidar do ar que a gente respira. Dei um exemplo rápido, que o avião que eu peguei para cá, eu tenho um monte de gente tossindo, espirrando dentro do avião. Só tinha eu de máscara dentro do avião. Eu acho que é uma edição simples que a gente tem de se proteger. Amanhã, eu tenho certeza, nas próximas semanas, tem um monte de gente gripada, resfriada, com algum problema respiratório, e vai falar que pegou porque tomou uma friagem, porque tomou um sorvete, porque fez alguma coisa. Mas não é, porque respirou um ar sujo e podia ter se protegido com uma máscara durante uma hora de voo. Sim. Então, o meu recado é que a gente cuide do ar que respira, põe no nosso hábito do nosso dia a dia. Olha, suas palavras finais, então. Fechamento. Eu acho que concordar 100% do que o Leonardo falou, né? Essa é nosso desejo, né? E você que está assistindo aí, que tente se conscientizar cada vez mais, buscar cada vez mais. E para ficar no podcast, né? Então, que curta e compartilhe essa ideia, né? Do Leonardo. Leve adiante. Leve adiante, passe adiante isso, porque nós somos multiplicadores. Então, se eu falo para o Ed fala, e assim vai, a gente consegue capilarizar bastante nosso tema, que é tão importante. Ok. Cadê? Eu vou pegar um gancho no o último slide meu, eu coloquei 2 anos atrás, ele está mais atual do que nunca. Talvez vocês não se lembrem, mas a gente queria regimentar mais pessoas. É uma luta. Então eu queria se você está vindo, o Léo bem lembrou, se você veio até aqui, é porque tem interesse. Isso. Então, se quiser dar uma olhada lá na palestra que eu dei na última... Aliás, deu o evento inteiro. Tá no canal do SEAG. Mas eu lembro que o último slide eu mencionei o seguinte: vamos pra luta com a gente. Nós precisamos de mais gente lutando por isso. Não é. Provavelmente a gente não vai ter benefício. É o nosso ganha-pão, de certa forma. Mas muito maior do que o nosso ganha-pão é saber que o nosso trabalho contribui para a vida das pessoas. Isso não tem preço. Então, mais do que simplesmente estar contente por conta de uma temperatura adequada, é saber que você está tendo uma temperatura adequada, umidade adequada, qualidade do ar como um todo, particulado, compostos orgânicos, enfim, tudo está dentro do que você pode ter para ter um bom desempenho, uma boa vida. Você pode morrer por outra coisa, disso não. Então ajuda a gente nessa luta, batalha conosco aí. Bom, queria agradecer a todos, né, aqui da mesa, que são os grandes especialistas em qualidade do ar interior. E também eu quero agradecer imensamente ao Sistema Confea, CREA e Mútua pelo patrocínio que nos deu, né, para a realização do 2º Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior. Então, foi um patrocínio muito importante, tá, para o CAJ, que é o organizador desse evento. E já, claro, daqui a 2 anos teremos o 3º seminário, já fica a dica aqui, então, né, para que todos na agenda estejamos todos já reunidos aqui, né? E outra vez com apoio, então, do Sistema Confea, CREA Mútua. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos.
Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Continuando então o nosso Engenharia na TV essa semana, nós temos agora a palestra da Thaís Vogel, que é uma especialista sediada aqui perto, em Curitiba, e ela vai conversar conosco sobre a influência da toxicidade dos materiais no ambiente. Veja, qualidade do ar, ela tem tudo a ver com o ambiente como um todo. E a Thaís nos trouxe esse elemento a mais do que pode estar contaminando o ambiente. Por exemplo, tintas, forrações, móveis, produtos de limpeza, uma série de coisas que podem estar no ambiente contaminando esse ar que precisa depois ser limpo e renovado. Muito interessante. Convidamos vocês que apreciem e aproveitem. Para começar um pouquinho a minha palestra, eu sei que ela já falou bastante sobre mim, mas eu acho importante explicar como que a toxicidade, como que a qualidade do ar interior e a toxicidade dos materiais fazem parte hoje da minha rotina, né, do meu trabalho. Eu me formei como engenheira civil, trabalhei bastante com obra, conferindo armadura, né? E, em 2018, eu fui contemplada com uma bolsa de estudos na Indonésia para estudar desenvolvimento sustentável. E eu voltei dessa viagem muito empolgada mesmo. Eu queria cuidar do planeta. E aí eu falei, nossa, como que eu vou cuidar do planeta, né? Me formei, aí fui trabalhar numa multinacional de papel e celulose, nada do que eu tinha, né, aprendido, como que eu vou aplicar isso. E aí, nesse tempo, acabei pedindo demissão da empresa, com toda a coragem no mundo, né? E queria trabalhar com sustentabilidade. Entrei no mercado, no final das contas, não encontrei um mercado muito aberto para isso. E, nesse caminho, eu encontrei a saudabilidade. Eu falei, opa, como que a gente quer cuidar do planeta se a gente não consegue cuidar nem de nós mesmos? Fala para alguém se preocupar com o planeta, que tem alguém doente da família ou que está doente. A gente não consegue ter essa preocupação. Então, foi aí que eu entendi que nós somos natureza. Então, eu pensei, opa, acho que eu tenho que dar um passo para trás e convencer as pessoas a cuidarem de si, porque assim elas vão cuidar da natureza também. Porque vocês vão ver que muitas dessas questões elas se conectam, né? Não é tudo, algumas coisas não, mas muitas elas se sobrepõem. Então, naturalmente, quando a gente cuida de nós, a gente está cuidando do planeta também.
E foi aí que eu conheci a biologia da construção, que eu faço questão de trazer aqui, porque é uma ciência muito pouco conhecida, que faz parte hoje do meu dia a dia, e eu estudo, então, a relação dos seres vivos com a Terra. E o foco é entender como o ambiente construído afeta a saúde humana. Na Europa, a gente já tem pós-graduação nesse assunto, no Brasil, a gente ainda está muito devagar, então eu faço questão de que vocês pesquisem sobre o assunto também, porque a qualidade do ar interno está dentro dessa ciência. Então, entrando agora no assunto, que o pessoal já falou muito bem ontem, então algumas coisas eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas a maioria das pessoas passa 80% a 90% do tempo em ambientes fechados, no ambiente interno. Então, a gente pode passar cerca de 40 dias sem ingerir alimentos, poucos dias sem tomar água, mas apenas alguns minutos sem respirar. E o que é o ar? Ontem o pessoal falou bastante sobre isso, trouxeram toda a composição do ar aqui, mas, em resumo, são gases, vapor de água e poeira. Mas a gente parte do princípio, dentro da biologia da construção, que a natureza é o padrão. Então, o padrão nada mais é do que aquele ar que a gente respirava quando a gente era coletores, ainda, antes de todo esse aprimoramento aí que a gente tem hoje da nossa sociedade. Então, o que a gente tem que tentar voltar é para o padrão. Difícil nos dias de hoje, mas a gente tem que partir desse princípio. Tirando aquela situação que o Carlos apresentou ontem da caverna, que tinha a questão do fogo lá na caverna, que era a única preocupação que eles tinham. Quando eles estavam fora disso, estava todo mundo bem, todo mundo saudável, e ninguém ameaçado pela toxicidade. Então, gente, dentro do mundo da construção civil, principalmente, eu quero que vocês entendam como que os materiais afetam a qualidade do ar interior. E quando a gente fala de construção civil, a gente está falando de todos os materiais que a gente tem dentro das nossas casas, dentro dos espaços que a gente vive, seja no trabalho ou mesmo aqui onde a gente está hoje. Ontem também o pessoal já introduziu um pouquinho sobre os compostos orgânicos voláteis, que são substâncias que elas evaporam na temperatura ambiente. Então, naturalmente, na temperatura que a gente tem hoje, elas já evaporam. Então, você vai introduzir esses materiais no espaço, eles já vão estar liberando esses compostos orgânicos voláteis. E muitos deles são químicos derivados do petróleo, que a gente tem muito hoje no nosso dia. E outro ponto importante, outra questão importante é o material particulado, que também foi comentado ontem, sobre a questão principalmente de incêndios, mas a gente tem também alguns materiais particulados que eles são liberados no próprio processo de construção, no próprio corte. Então, aqui é uma preocupação com os funcionários quando estão trabalhando, mas também alguns desses materiais eles acabam ficando também no espaço, depois daquele ambiente construído por ainda algum tempo. Então, eu quero trazer de uma forma bem prática aqui quais que são os materiais que liberam toxicidade. As tintas convencionais, sim, as tintas que a gente usa hoje, elas têm compostos orgânicos voláteis, elas têm derivados de petroquímico, então elas liberam também no espaço. Você está repintando toda a sua casa, você está liberando muito CO2 naquele espaço. MDFs e aglomerados de madeira, beleza, vou mandar fazer uma marcenaria sob medida aqui para minha cozinha, para o meu quarto. Opa, mais uma coisa que está entrando aí, na qualidade na questão do ar, influenciando aí a qualidade do ar. Colas. Onde que vai cola hoje em dia? Vai cola em quase tudo. Vai cola também nos MDFs, vai cola no piso vinílico que a gente está colocando, que vem a praticidade. A gente está numa época que a gente preza muito pela praticidade, Então, cada vez mais a gente quer trazer materiais. O piso vinílico, eu fui contra ele, hoje eu já não posso mais ser contra, eu tenho que incluir ele. Então, vai piso vinílico, mas vai cola também nos pisos. Eu quero que vocês tenham a consciência de que esses materiais eles estão no nosso dia a dia e eles estão influenciando a saúde de vocês. Vernizes, muito CO2. Verniz libera muito CO2. Então, também, ter muito cuidado com os vernizes. Partículas de amianto, todo mundo já sabe que o amianto é um material que não dá para ter mais hoje em dia nas casas, já não é permitido as caixas de água de amianto, mas tem ainda casas que existem. Na retirada dessas caixas de água também tem que ter muito cuidado. Fotocopiadoras e impressoras também liberam material particulado. Então, o ideal é que ambientes corporativos tenham esses aparelhos em salas separadas, não onde está todo mundo trabalhando. A gente tem também produtos de limpeza. Os produtos de limpeza, quando eu faço as medições, muitas vezes é por conta dos produtos de limpeza, que ficam altos níveis de formaldeído e os níveis de CO2. Então, a gente tem também nos produtos de limpeza muito petroquímico. Eles são também derivados do petróleo, e por
tanto liberam esses compostos orgânicos. E os aromatizadores sintéticos, que a gente usa nos banheiros, e esse eu fiz questão de trazer para vocês aqui, só ocultei ali a questão da marca. Mas o aromatizador de ambiente, eu quero que vocês aprendam a ler, a ler os rótulos, porque aqui eu trouxe, e é muito claro o que eles trazem no rótulo de um aromatizador de ambiente normal, que a gente usa normalmente nos banheiros. Evite a inalação ou aspiração. Gente, eu fiz questão de pesquisar lá na IA o que é inalação, né? Respiração. Absorver ou respirar substâncias através das vias respiratórias, seja por meio da respiração ou inalação. Então, eles estão trazendo um produto que eles mesmos já estão falando que é tóxico. Essa aqui é uma bula de um outro aromatizador também, que fala usar apenas em áreas bem ventiladas. E onde que a gente usa? Dentro de casa, no banheiro. O mau uso intencional de inalar solvente pode ser fatal. Então, a gente está usando o produto tóxico, é tipo caixa de cigarro isso aqui, né? Está falando que faz mal e a gente continua usando para ter um ar um pouquinho mais cheiroso. E o que eu quero que vocês entendam é que é um efeito acumulativo, né? Então, a mistura de todos esses compostos vão gerar um coquetel de compostos que vão se misturar e vão ficar naquele espaço, vão se somar. E outra coisa, se a gente entrar em contato com essas toxinas de forma pontual, tipo, entrei em contato hoje, entrei em contato amanhã, mas não, a gente entra em contato todo dia, isso vai se somando e vai sobrecarregando o nosso corpo, que chega uma hora que ele não consegue mais se proteger, né? Então, é importante vocês entenderem isso. E qual que é a influência, então, na nossa saúde, né? Ontem o pessoal falou um pouquinho, eu vou falar mais um pouquinho aqui. A gente tem sintomas imediatos que acontecem mais na hora, né? Que é a questão da irritação nos olhos, problemas respiratórios, então, que você já tem mais noção, problemas cardiovasculares, doenças crônicas e a própria síndrome do edifício doente, né? Ou síndrome do edifício enfermo também, que o pessoal trouxe esse assunto ontem. E agora eu quero apresentar para vocês uma certificação que eu gosto muito, que, inclusive, eu sou consultora, né, dessa certificação, que é a certificação do HBC, que é em Health Building Certificate. Essa certificação ela trabalha com espaços que priorizam a saúde e o bem-estar. Então, ela desempenha um papel muito importante para trazer edifícios que atendam altos padrões, né, de saúde física e mental, mas não necessariamente alto padrão na questão de compra, né? Não comprar produtos caros, mas sim produtos saudáveis. Então, isso é interessante também. Essa certificação ela certifica edifícios, profissionais e produtos. Eu vou tocar aqui mais no assunto de edifícios, tá? Então, ela tem esses 10 itens, né, na certificação. O que compete ao tema de hoje é a questão de qualidade dos materiais e qualidade do ar interno. Então, eu dividi aqui em 4 grupos para facilitar minha explicação para vocês e não me delongar muito também. O primeiro grupo ele fala nada mais, nada menos do que a ventilação, né? A importância da ventilação. Na verdade, esse é o principal da certificação, é a questão da ventilação. A temperatura e, claro, a questão de oxigênio, né, e de dióxido de carbono, que a gente precisa também ter esse equilíbrio. Eu trago aqui também, que já deve ser mais óbvio para vocês, né, o cuidado em relação aos ambientes públicos, ambientes com muitas pessoas, né, para ter essa questão da troca de ar, manter a qualidade do oxigênio, né, para atenção. E aqui eu trago, de uma forma mais objetiva, como funcionam os parâmetros e como eles aparecem para a gente. Então, a gente tem uma lista azul dessa certificação, que a gente precisa atender vários parâmetros. E quando a gente tem essa cor preta assim no canto, são itens que eles inviabilizam a certificação. Então, se você não cumprir esse item, você não ganha a certificação de jeito nenhum. Tem alguns que eles são em vermelhos, que eles descontam pontos, e tem uns que eles acrescentam pontos. Então, aqui a ventilação, como eu falei, é um dos itens mais importantes. Se o ambiente não permite ventilação, porque a ideia é que a ventilação venha desde a concepção do projeto, vai fazer um ambiente que não pode ser ventilado, tem que justificar por quê e como você vai resolver. Aí, você pega lá para os meninos da Sigflux, né? E mandam eles resolverem isso e passarem todo um laudo explicando como que vocês vão resolver e como que vocês vão manter aquela qualidade do ar naquele espaço. Então, a concentração de oxigênio também. Eu não trouxe todos os itens da certificação, porque são 13, se eu não me engano,
e tem ainda subitens, mas eu trouxe alguns principais, né? Aqui dos formaldeídos, que eu já comentei com vocês, eu trouxe para vocês entenderem que eles trazem a questão de também alguns parâmetros mínimos, né? Aqui, por exemplo, de 50 microgramas por metro cúbico de formaldeído. Esse aqui é um aparelho que eu tenho para medir. Em uma das minhas medições, ele deu 135. Então, o próprio aparelho já faz uma carinha triste ali, falando que esse ar já não está saudável e não está legal. Aqui ele também traz a questão dos COVs, das máquinas copiadoras também, para ter esse cuidado, principalmente com a exaustão, das partículas e fibras, né, do próprio amianto, que eu já comentei. Aqui já vem a questão do mofo, né, que os meninos falaram ontem também, eu acho bem legal, e vocês têm que também ter muito cuidado, né, não certifica se o ambiente tiver mofo. Então, entra nessa questão de como evitar o mofo, né, como tratar o mofo. E traz também um adendo em relação aos materiais fungicidas. Ah, beleza, vamos colocar então tinta antimofo, vamos resolver tudo dessa forma, está tudo certo. Aqui tem que ter um cuidado, então. Se tiver material fungicida, você tem que apresentar para a certificação, né, para os certificadores, que substâncias essas tintas têm, porque algumas têm o triclosan, e o triclosan está relacionado a vários outros problemas de saúde. Então, não adianta resolver um problema gerando outros problemas, né? Então, eu trago essa atenção para isso. Então, aqui um resumo, né, desse item da certificação, que ele trata de mofos, bactérias e vírus. Eu não trouxe aqui todos para vocês verem, mas, em resumo, é isso. E a outra categoria que traz também no HBC, que é legal de vocês saberem, é sobre as cargas ionizadoras e sobre a eletricidade do ar, que o ar também acaba tendo essa questão e é um ponto também importante da gente dar atenção. Então, gente, o que a gente pode fazer? Né? Diante disso, o que a gente vai fazer com a qualidade do ar? Vamos, né, só ficar reclamando, vamos surtar, vamos se preocupar e vamos perder mais saúde ainda porque estamos preocupados? Então, eu quis ser um pouquinho objetiva aqui, trazer alguns exemplos simples que vocês podem aplicar até em casa, né, e instruir as pessoas. Antes de tudo, abrir as janelas. Né? Quem tem janela em casa, criar o hábito de abrir as janelas, deixar o sol entrar, abrir a janela, deixar o vento entrar. Se não tem como, né, veja a questão de exaustão, de troca de ar. Trabalhe com a questão também, lembrar dos filtros, né, da manutenção também, que eu acho que o Rodrigo vai falar um pouco mais sobre a manutenção dos ares condicionados, então é importante ter essa manutenção regular. Priorizem materiais ecológicos, que não liberam COVs. Tinta mineral, a gente usa muito pouco, mas a tinta mineral é muito boa. Ela ainda permite que a parede respire, né? Hoje a tinta convencional não permite a respiração da parede, e além de ter a questão dos compostos orgânicos, né? E a tinta mineral acaba não sendo um alimento para o fungo, então é algo que precisa ser mais difundido. Cera de abelha também para utilizar no local do verniz, né? É bem legal. E as plantas, gente, a gente subestima as plantas, mas tem até um estudo da NASA, depois eu vou apresentar um pouquinho, que fala muito da importância das plantas também, principalmente em ambientes internos residenciais. Né? Eu sei que o pessoal aqui trabalha com troca de ar mais voltado também à indústria, e aí realmente tem que ter uma solução mais agressiva, né? Mas as plantas nos ambientes que a gente tem hoje em casa, elas ajudam muito. Então, a cada 20 metros quadrados, o ideal é que se tenha pelo menos uma planta para auxiliar nessa questão. Produtos de limpeza biodegradáveis, hoje a gente tem muitos no mercado, já faz uns 4 anos que eu trabalho com isso. Então, hoje a gente já tem muitos mais produtos no mercado que não têm os derivados do petróleo, né, os petroquímicos. Então, no mercado mesmo, eu já vi que tem vários para comprar. A alimentação saudável é uma coisa assim óbvia, mas assim as vitaminas elas ajudam a gente a lidar com essa toxicidade. Então é um contexto multidisciplinar. As próprias fibras naturais também elas ajudam com essa eletricidade que fica no ar. E a gente precisa também usar roupas com fibras naturais, tapetes, roupa de cama, enfim, né, voltar um pouco a isso. E o contato com a natureza, né, gente, também. Então, aqui eu trouxe rapidinho sobre a pesquisa, que fala das plantas dentro de casa da NASA, né, e a capacidade das plantas de purificar o ar. Então, as plantas elas absorvem esses COVs pelas folhas e transportam para as raízes, onde os micro-organismos os convertem em nutrientes. Então, a gente tem plantas conhecidas, como a espada de São Jorge, a jiboia e o lírio da paz, que eles são eficazes contra o formaldeído,
Eles têm a capacidade de filtrar, inclusive, benzeno e outros componentes aí tóxicos que eu achei legal de trazer para vocês aqui hoje. E o que eu convido vocês a fazerem, que é o que eles mais ensinam dentro do HBC, é pesquisar laudos e boletins técnicos, né? Você ir lá e olhar a FISPIC do produto, da tinta. Então, tem muitos vernizes que a gente vai olhar e, de um verniz para o outro, já tem uma diferença muito grande da quantidade que eles liberam de COVs. Então, vocês precisam, né, começar a olhar, questionar quando vai comprar alguma coisa, né, questionar, olhar esses rótulos para poder tomar uma melhor decisão de compra, seja no mercado ou seja, né, numa loja de material de construção ou fazendo alguma reforma. Então, o caminho é justamente esse: questione, pesquise e aplique. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que toda e qualquer melhoria é válida. Então, é justamente aquela ideia de não surtar, né? É tanta coisa que a gente tem hoje para se preocupar, e entra no Instagram, cada vez tem mais um motivo para a gente se preocupar ou ficar incomodado, ou alguma coisa que vai matar a gente ou prejudicar a nossa saúde. Então, a gente tem que partir do princípio que toda e qualquer melhoria é válida. E aprender a ter paciência, porque é uma escadinha, né? A questão da qualidade do ar interior ainda é algo muito recente no Brasil, a gente está caminhando, mas cada vez que vocês questionam um fornecedor sobre o produto dele, qual cola que vamos usar no piso vinílico, né? Questione, vai comprar uma cola, questione quanto essa cola libera de COV no ar, né? Quanto essa tinta libera. E vai fazendo a tua composição, vai fazendo a tua receita de bolo, vai reduzindo alguma coisa ali, né? Às vezes reduz um pouquinho o açúcar, né? Vai colocar lá, ou coloca uma farinha integral, vai ajustando. Então, na questão da construção civil, é a mesma coisa, vai ajustando, vai procurando coisas mais saudáveis, nem sempre a gente vai chegar no 100%, mas parta do princípio que toda e qualquer melhoria é válida. Aqui eu trouxe um pouquinho da Casa Cor, né, que eu fiz no ano passado. Foi um projeto bem legal. Eu trouxe coisas simples, porque eu pensei, como que eu vou aplicar a qualidade do ar? O espaço que eu tinha era pequeno, eu queria trazer os conceitos de saúde e qualidade de vida num espaço pequeno que, na hora que eu vi, eu falei, não tem nada que eu possa fazer aqui e falar sobre o meu propósito de trabalho. Mas, olhando um pouquinho mais de perto, o que eu fiz? Eu quebrei a parede e coloquei alguns cobogós para trazer o princípio da ventilação, trazer também essa questão do cobogó, é uma invenção brasileira também, então, trazer também essa questão da própria nacionalidade, né? E coloquei também alguns exaustores, né, para troca de ar, e coloquei exaustores mais potentes. E, no fim, aqui a gente tem uma projeção no teto de um videozinho que ficava passando. Essa aqui era uma das cabines dos banheiros. E, do lado, a gente tem um alçapão. Esse alçapão, eu coloquei ele todo com filtro de carvão ativado também, para dar uma ajuda na hora que o ar estivesse circulando ali nesse espaço, e passasse por isso para auxiliar na questão de odores, né, e auxiliar um pouquinho nessa filtragem. Então, as torneiras também, a gente acabou colocando filtro, saindo da caixa d'água para todas as torneiras, né? Já não entra na qualidade do ar, mas entra na questão também do cloro, que hoje também o ideal seria que a gente colocasse esse filtro, né? E eu trago um incentivo para vocês, que seja qual for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, encerrando, então, o programa de hoje, nós queremos agradecer a audiência de todos vocês, nós queremos agradecer os nossos apoiadores, os nossos associados, e convidar a toda a comunidade em torno do CAJ que dia 6 de setembro nós teremos a nossa tradicional feijoada, que ela é beneficente, e também um encontro de nós todos que convivemos e militamos em torno desses temas. Nos encontramos dia 6, até lá, e obrigado por assistir esse programa. Até a próxima semana.